Indo então para a demonstração prática, como o Schaeffer usa essa metodologia e como a gente vai entender isso com mais clareza, né? O livro Deus que se Revela trata da necessidade filosófica de Deus existir e não estar em silêncio nos campos da metafísica, moral e epistemologia. O que Schaeffer está dizendo aqui para a gente? Que cada uma dessas áreas, a epistemologia, a moral e a metafísica, elas são respondidas por Deus perfeitamente. Né, no fato de que Deus existe e no fato de que esse Deus não está em silêncio. Deus apresentou para a gente a resposta para cada uma dessas áreas. Né? Como isso se aplica, então, no dilema metafísico? Né? Para a gente entender de forma bem breve. Né? O dilema metafísico básico é esse. É isso que todo mundo procura responder quando encara a realidade. Né? Como explicar a existência dos seres, como eles se apresentam hoje em sua estrutura observável. Quer dizer, a gente percebe que no homem existe essa sensação de finitude e pessoalidade. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu sou como a árvore, como a montanha, como os animais, eu também possuo algo que me difere deles. Eu sou um ser finito e a minha finitude exige a existência de um Deus infinito, né? E eu sou um ser pessoal. E eu não consigo encontrar na realidade nada que justifique a minha pessoalidade. A natureza, então, exige, a natureza do homem e do universo existe algo que justifique o que a gente observa no universo em relação à finitude do homem e à pessoalidade do homem, em relação à unidade do universo e à diversidade do universo. A inadequação das propostas metafísicas. Vou dar um exemplo pegando da geração espontânea a partir do nada. Quer dizer, pessoas dizem que do nada o universo foi gerado. Isso é uma das formas de se tentar responder às questões metafísicas. Mas, por uma questão lógica, né, destruindo os pressupostos dele, a gente poderia argumentar que o nada não tem poder de criar coisa alguma. Então, se algo existe, como existe aqui diante de nós hoje, algo sempre existiu. Existe a necessidade de um Deus que seja uma origem autoexistente, uma origem infinita. Então, eu já posso dizer que essa aí está nos seus pressupostos, ela está inadequada. Né? O irracionalismo é inadequado por quê? Porque ele não se sustenta na prática. O irracionalismo praticamente diz o seguinte, que, na verdade, nada faz sentido. Então, não adianta eu procurar resposta para o fato de eu me sentir pessoal ou de eu me sentir um ser finito. Né? Nada faz sentido, eu não preciso buscar respostas. Isso não satisfaz a demanda, porque todo ser humano quer saber porquê dessa diferença dele em relação aos animais e por que a gente não se conforma com a morte, com a finitude, coisas desse tipo. Né? E assim por diante, ele vai desconstruindo, né, cada uma dessas propostas para resolver a questão metafísica, demonstrando a inadequação dela. Quando tudo está desmontado, a gente se torna apto a corrigir a pergunta e definir melhor a pergunta. Né? E aí, então, a demanda metafísica requer uma origem infinita, pessoal, única e diversa. Por quê? Porque para justificar a finitude humana, quer dizer, o fato da gente ser criado, existe a necessidade de uma origem infinita. Para justificar, né, a nossa personalidade, existe a necessidade de uma origem pessoal. Para justificar a unidade do universo, existe a necessidade de uma origem única, que exista coerência nessa origem, e para justificar o fato da diversidade do universo, existe a necessidade de um Deus que seja diverso. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra exatamente um Deus revelado que satisfaz todas essas demandas. Ele é um Deus infinito, pessoal, tripessoal, ou seja, existe diversidade na unidade de Deus. Por isso que a metafísica cristã é a única resposta para a demanda, né, metafísica humana. O mesmo se aplica no dilema moral, o mesmo se aplica no dilema epistemológico. E aí, então, a gente já estaria apto, né, a entender melhor como se dá essa metodologia. Né? Voltando aqui para o exemplo que eu dei, moral. Primeiro, a gente vai partir das perguntas. Das perguntas, a gente vai demonstrar a inadequação das próprias perguntas e, definindo a pergunta, a gente vai para a resposta. Né? Então, na demonstração prática da metodologia de Schaeffer, a gente encontra o seguinte, né, voltando para a tese inicial dele. Esse livro trata da necessidade filosófica de Deus existir e não estar em silêncio no campo da metafísica, moral e epistemologia, que significa dizer o seguinte, que para todas essas demandas que a gente encontra, que a filosofia, que a religião tentam responder, existe essa resposta que é uma unidade máxima, uma frase que se pode compor e que satisfaz
todos os dilemas filosóficos. Quer dizer, um Deus infinito pessoal, único e diverso, de moral perfeita, que existe e que comunica ao homem a verdade sobre si mesmo, sobre o homem e sobre o mundo externo. Ou seja, a verdadeira necessidade de todo ser humano é da existência de um Deus infinito pessoal, diverso e uno, que exista e que se comunique verbalmente com o homem. E a Bíblia apresenta, a filosofia cristã apresenta essa resposta. Então, estudando Schaeffer e identificando a metodologia de Schaeffer, a gente constata que de duas formas, né, existe essa necessidade de Deus existir e se revelar. Duas formas por quê? A primeira é que quando a gente chega junto com o incrédulo à conclusão de que tipo de pergunta é feita para a realidade, ou seja, a gente observa a realidade e chega à conclusão, de fato a realidade é assim, 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 e por isso ela precisa da existência de uma origem que responda e justifique, né, essa existência como a gente observa. E aí, então, na própria demanda é uma evidência da existência de Deus, e o fato de Deus ter revelado a Bíblia é uma revelação direta de que o mundo é exatamente tal como a gente o observa, sem precisar diminuir a nossa natureza, sem precisar negar o fato de que a gente precisa de uma verdade, sem precisar desumanizar o homem. E então fica essa profunda necessidade para que haja real comunicação entre a igreja e o incrédulo, que a gente não mais continue forçando a verdade de Deus, mas que a gente passe a se relacionar com as pessoas procurando identificar a forma dela enxergar o mundo, né, para a gente aprender e compreender melhor a metodologia de Schaeffer e difundir melhor a metodologia de Schaeffer e ter uma capacidade maior de exercer essa metodologia. A boa notícia ao homem moderno não é simplesmente que o homem e o mundo têm um significado, propósito e esperança, mas que estas coisas podem ser comunicadas a ele hoje de maneira verdadeira e eficaz. Duas razões para ler Schaeffer. Primeiro, por essa necessidade de estabelecer real comunicação com pessoas que hoje desconsideram o nosso posicionamento cristão pelo simples fato deles encararem a verdade de forma diferente. A necessidade real é que as pessoas hoje não acreditam numa verdade absoluta. E por elas não acreditarem numa verdade absoluta, não importa o quão absoluto seja essa verdade para a gente, ela vai ser sempre uma verdade descartável para quem recebe. Ou apenas mais uma forma de compor aquela verdade que ela tem completamente multiforme e misturada com outras formas de encarar a realidade. Eu acho que, para mim, essa é a razão principal. Para a gente cumprir o mandato apologético e em segundo lugar, para que a igreja tenha contato real com o incrédulo, ame o incrédulo de fato.